você abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Hoje eu gostaria de falar sobre missões na igreja de Antioquia. Esse é o tema da nossa mensagem. Versículo 1 ao 3. Atos, capítulo 13, do verso 1 ao 3. Assim diz a santa palavra do Senhor. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. E esta é a palavra do Senhor. Abaixe sua cabeça mais uma vez. Senhor, essa é a tua palavra. Desejamos que tu ministres ao nosso coração. O Senhor, ó Deus amado, fale conosco, desvendando os nossos olhos para que possamos compreender as maravilhas do teu evangelho. É o que te pedimos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, a cidade de Antioquia foi um berço de missões estrangeiras. Essa cidade, ela era a maior cidade do Império Romano nos tempos do apóstolo Paulo. A grande igreja dos gentios da cidade. Foi lá que os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Essa igreja, meus irmãos, era uma igreja solidária. Uma grande igreja de gentios abençoadas, conforme o texto que nós acabamos de ler, com profetas e com mestres talentosos. A igreja de Antioquia havia se tornado uma patrocinadora da obra de missões. Antioquia era uma igreja resiliente diante, por exemplo, da controvérsia da circuncisão em Atos, no capítulo 15, quando a questão era se os gentios podiam ser salvos sem a circuncisão e o legalismo do sistema mosaico. Paulo então demonstra que sim, já na primeira viagem missionária, e então ele resolve aquele problema. Esse texto que nós acabamos de ler, ele nos oferece significativas contribuições para o momento do qual vivemos e no qual somos chamados por Deus a construir. Portanto, eu peço a sua atenção nos próximos minutos para nós observarmos pelo menos 5 coisas que esse texto nos oferece como lições importantes, se nós quisermos de fato sermos uma igreja missionária obedecendo a ordem do Senhor. A primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção desse texto é para o lugar social da igreja. Se você observou na leitura que nós fizemos, o texto nos informa de que havia na igreja de Antioquia. Ao fazer esta declaração do texto, eu defendo, meus irmãos, a tese com base nessa passagem acerca da presença social da igreja
Logo, essa é uma questão fundamental. A igreja, meus queridos, ela deve conquistar o seu lugar geográfico. As pessoas que estão na geografia da igreja, elas devem se dar conta de que existe uma igreja ali. E Lucas, quando está nos apresentando este relato acerca da igreja de Antioquia, a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, ele faz questão de nos situar dizendo que na cidade de Antioquia havia uma igreja, ali havia um povo que se reunia, as pessoas se davam conta de que existia uma igreja, e ao dizer que existia uma igreja em Antioquia, Lucas aponta para a presença da igreja, meus queridos, como sendo o único projeto para a mudança do caos e transformação do homem degenerado. De modo que a sociedade precisa de uma igreja que tenha presença eficaz. Somente a igreja é que pode causar esta mudança. Nós somos testemunhas de que muitas vezes determinados lugares aonde impera as drogas, aonde impera o tráfico, aonde impera a fome, aonde a partir do momento que a igreja chega naquele lugar, ela faz a diferença. Pessoas são alcançadas com a mensagem do evangelho, mas não só isso, pessoas são alimentadas fisicamente, pessoas são vestidas, pessoas são equipadas profissionalmente para que de uma profissão ela possa tirar o seu próprio sustento, porque a presença da igreja, ela faz a diferença onde ela chega. Portanto, meus irmãos, os moradores de Campina Grande precisam saber que aqui em Campina Grande, na rua 13 de Maio, existe uma igreja. Existe uma igreja. Essa igreja, meus irmãos, ela é uma alternativa de Deus para atrair as pessoas. E por isso a igreja, ela não precisa inventar e misturar o evangelho para atrair as pessoas, porque o evangelho, ele é suficiente. O que essa igreja tem feito é pregar o evangelho, porque ela acredita que somente o evangelho da graça de Deus é que pode transformar a vida do mais vil pecador. Essa igreja, ela não tem apenas que pregar o evangelho, ela tem acima de tudo que viver o evangelho. Uma igreja que perdeu, meus irmãos, a sua dimensão, ela perdeu o sal. E não somente é insípido em si mesmo, mas inútil para o mundo. Nós vimos isso na escola dominical, na classe dos oficiais, muito bem colocado pelo nosso irmão. A igreja, ela está aqui neste mundo para preservar, ela está aqui neste mundo como luz para brilhar no meio das trevas. O sal só será efetivo se ele permear a sociedade, se os cristãos se atentarem novamente para a vasta diversidade do chamado divino e muitos começarem penetrando profundamente na sociedade secular para lá servir ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, Lucas chama a nossa atenção para o lugar social na igreja. Havia uma igreja em Antioquia, há uma igreja na cidade de Campina Grande. Mas não somente isso, meus irmãos, esta igreja que estava muito socialmente localizada e que era relevante para o contexto na qual ela estava inserido, era uma igreja com qualidade. Se você observar, a narrativa começa com uma descrição de como a igreja de Antioquia, ela era servida por um grupo de profetas e de mestres. O texto nos fornece grandes nomes
Entre eles, eu destaco Barnabé, um servo extraordinário de Cristo, colaborador fiel de Paulo. Aqui ele é mencionado em primeiro lugar por ser o mais velho na fé e por seu serviço a Cristo. Mas não somente Barnabé, nós encontramos Lúcio, um dos primeiros homens de Cirene, que foram a Antioquia anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e que se tornou um dos fundadores daquela igreja. E hoje, onde é que estão os desbravadores da seara do Senhor? Será que nós podemos olhar para este auditório e encontrarmos desbravadores da obra do Senhor, pessoas que são capazes de usar inclusive as suas profissões para glorificar a Deus e tornar o seu nome conhecido? E se tratando, meus irmãos, de igreja evangélica, nós podemos afirmar que existe uma igreja evangélica no Brasil com qualidade. Essa igreja de Antioquia era uma igreja com qualidade. E quando eu penso sobre a qualidade da igreja evangélica brasileira, tem se afirmado de que a igreja evangélica brasileira tem experimentado um extraordinário crescimento que tem sido inclusive apontado por alguns líderes evangélicos como uma evidência de que está ocorrendo um avivamento no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, um dado do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostra que em 1950 havia 1,7 milhão de crentes no nosso país. Hoje, o último dado de 2022, estima-se aproximadamente cerca de 50 milhões de evangélicos no Brasil. Os pesquisadores da sociologia da religião sinalizam para um país protestante nas próximas décadas. Contudo, se fizermos uma radiografia da igreja evangélica brasileira, nós descobriremos, sim, aspectos positivos. A redescoberta das doutrinas da graça, a grande produção de literatura de linha reformada, simpósios, congressos, conferências, com o objetivo de despertar espiritualmente a igreja do Senhor. Mas também podemos identificar sinais que apontam para a pobreza de qualidade em diversas áreas. Exploração religiosa, superficialidade nos relacionamentos, distorções na explicação das Escrituras, a ênfase demasiada nos sinais e maravilhas, a experiência como critério da verdade em lugar da palavra de Deus, a mercantilização da fé, a tendência empresarial, o misticismo, o legalismo, o humanismo, o consumismo, o hedonismo, todos esses ismos. Logo, nós entendemos que a igreja não apenas deve marcar a presença na sociedade, ou está no meio da sociedade, mas esta presença está acima de tudo, ela deve ser uma presença com qualidade. Perceba, meus irmãos, que quem está sendo enviado por esta igreja não é qualquer pessoa. São profetas, são mestres. Porque às vezes nós caímos no erro de acharmos que para cuidar de pessoas, a gente deve enviá-la para uma faculdade e ela passar 12 anos estudando medicina. Para lidar com a questão do direito, ela vai para a faculdade, mas nós achamos que para lidar com vidas, nós não devemos enviar pessoas devidamente instruídas, preparadas, capacitadas, não só disponíveis, mas capacitadas, oferecer a ela os recursos necessários
para fazer a obra do Senhor. E quando olhamos para a vida dessa igreja, nós vemos que ali no meio dela há profetas, há mestres. Portanto, essa igreja, meus irmãos, ela não apenas está muito bem localizada geograficamente, e ela é uma igreja que tem qualidade pela maneira, não só como ela funciona, mas a quem ela abriga, profetas e mestres. Mas também essa igreja, meus queridos, nós podemos olhar para esse texto e perceber que nós estamos lidando aqui com uma igreja piedosa. Esses profetas e mestres haviam se reunido para, diz o texto aqui, orar e jejuar. Provavelmente com toda a igreja. Toda a igreja estava reunida. A ideia aqui é de que a igreja serve a Deus quando se reúne, quando ela ora e se consagra a Deus. Quando ela se coloca de joelho diante de Deus. A julgar pelo contexto, a expressão servindo eles ao Senhor parece significar que dedicaram algum tempo à oração, à intercessão, e por meio do jejum negaram necessidades, inclusive legítimas, do seu corpo, a fim de se entregarem, sem distrações, aos exercícios espirituais, à oração, à consagração das suas vidas. A igreja sentiu a necessidade de deixar de lado até mesmo as exigências da fome, a fim de concentrar-se no culto a Deus e no recebimento da orientação da parte dEle. Há momentos, meus irmãos, que a igreja precisa se colocar diante de Deus em oração, consagrar a sua vida, para que Deus lhe dê direção. E eu sei que essa igreja tem feito isso. Como eu me alegrei hoje pela manhã, antes da nossa escola dominical começar, os irmãos estavam aqui orando e dizendo: Senhor, dá-nos direção, Senhor, mantém as igrejas, mantém os campos, levanta missionários. É dessa maneira que Deus manifesta, meus irmãos, a vontade dEle. É dessa maneira que Deus dá direção aos líderes, aos pastores da igreja, para que a obra dEle avance aqui e o nome dEle seja glorificado. Uma igreja forte, meus irmãos, ela caminha de joelhos. Uma igreja viva anseia por Deus mais do que pelas bênçãos de Deus. Intimidade com Deus é mais importante do que trabalho para Deus. Deus é mais importante do que a obra dEle. Vida com Deus precede trabalho para Deus. Precisamos entender de que a obra de Deus, em contrapartida, não é o substituto do Deus da obra. Sabe por quê? Porque nunca houve avivamento espiritual sem despertamento para a oração. Quando a igreja ora, Deus trabalha por ela, Deus trabalha nela e Deus trabalha através dela. Os dias mais vigorosos da igreja foram os tempos em que o povo de Deus associou oração e a palavra. Oração e a palavra. A igreja de Antioquia, meus irmãos, ela desafia a igreja atual, porque ela está muito bem localizada geograficamente. Essa igreja, ela é, de fato, meus amados e queridos, uma igreja, meus irmãos, que tem qualidade, é uma igreja piedosa, mas essa igreja, ela é uma igreja sensível à voz do Espírito Santo. Se você observar o verso de número 2, diz que servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito: separai-me agora a Barnabé e a Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. O Espírito Santo, meus irmãos, está em ação. Ele fala por intermédio de homens quando eles falam com fidelidade a palavra do Senhor.
O Espírito Santo, se nós formos analisar o livro de Atos, por exemplo, no capítulo 4, versículo de número 5, nós vamos ver que o Senhor está falando quando a palavra dele está sendo pregada. Nós vamos ver em Atos 20, verso 28, de que o Espírito está nomeando, inclusive, líderes da igreja. O Espírito Santo também guia a igreja em pontos cruciais, dentre os quais ele usou um desses profetas da igreja, que recebeu a mensagem para conclamar a igreja a separar 2 dos seus líderes para a tarefa a qual Deus o chamava. A igreja agora tinha que se dispor a abrir mão dos serviços de 2 dos seus mestres mais destacados. Quem era? Saulo e Barnabé. Por amor à obra de Deus, noutros lugares, a igreja abriu mão de 2 dos seus servos mais destacados. É interessante como às vezes nós temos na igreja pessoas que se destacam nos seus dons. E muitas vezes o Espírito Santo está querendo levar esta pessoa para plantar frentes missionárias. E nós acabamos achando que ela é propriedade exclusiva da igreja. Só que aqui você tem Saulo e Barnabé, e o Espírito está dizendo: olha, separem eles 2, porque eu tenho uma obra para eles realizarem. A igreja que eu pastoreio há 10 anos, a igreja congregacional em Torrões, é uma igreja, é um celeiro de seminaristas. Já passou lá o pastor Bruno, os irmãos conhecem, está em Santa Cruz do Capibaribe, pastor Glevson, já passou o pastor Francisco. Há 3 que estão para serem ordenados, há mais 2 que estão entrando no seminário. Mas quando eu assumi a igreja 10 anos atrás, a igreja estava com uma resistência para investir em seminaristas. E aí eu procurei saber o porquê disso. E a resposta foi a seguinte: porque a gente passa 4 anos investindo no seminarista, e quando ele termina o seminário, ele não fica aqui na igreja. Eu disse: mas eles estão indo para onde? O seminarista antes foi para onde? Plantar uma igreja na cidade de Surubim. E aí perguntei o outro. Saí perguntando, e aí cada um dizia um local. Um foi para tal canto, outro foi plantar uma igreja no bairro da Madalena, em Recife, outro em Boa Viagem. E começaram dizendo: e então, Deus está direcionando essa igreja, Ele está abençoando esta igreja, Ele está levantando pessoas nessa igreja, porque o reino de Deus é muito maior do que isso aqui, meus irmãos. E nós precisamos entender de que Deus, quando Ele dá profetas e mestres, profetas no sentido de proclamar com fidelidade a palavra de Deus e ensiná-la, Ele dá não só para que a nossa vida seja edificada com os dons dessas pessoas, mas também para que outras pessoas sejam alcançadas pelos dons delas, que o Senhor tem concedido. Essa igreja é uma igreja sensível à voz do Espírito Santo. Depois que os missionários foram comissionados pela igreja, pela imposição das mãos, um ato de bênção mediante o qual a igreja se associava com eles e os recomendava a graça de Deus. A gente percebe aqui de que essa igreja, meus irmãos, ela avançou muito mais do que aquilo que ela estava fazendo. Essa igreja é uma igreja que está atenta à voz do Espírito. Há 2 episódios em que a igreja ouviu e discerniu a voz do Espírito para agir. No capítulo 11 aqui de Atos, quando veio uma grande fome, a partir do verso de número 27,
naqueles dias, diz aí, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender, pelo Espírito, que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judeia, o que eles com efeito fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de quem? Barnabé e Saulo. Olha a sensibilidade dessa igreja à voz do Espírito Santo. E o segundo momento em que essa igreja decide a voz do Espírito é agora no capítulo de número 13. Portanto, essa igreja, ela não decide, meus irmãos, se articular a partir do que o mundo faz. É muito triste a gente ver muitas igrejas se articulando a partir do que o mundo faz. Há uma deputada lá na cidade do Recife, que com toda essa enxurrada de material, de ideologia de gênero, por parte de algumas escolas lá em Pernambuco, ela decidiu comprar um material que combatia a ideologia de gênero, ou seja, ela mobilizou todas as igrejas quase ali do Recife, mas só depois que as pessoas começaram a divulgar um material que difundia a ideologia de gênero entre as crianças. A igreja que está decidindo se articular a partir do que o mundo está fazendo. Não, meus irmãos, a igreja não precisa ficar esperando o mundo fazer alguma coisa. A igreja, ela tem a palavra de Deus nas suas mãos, ela tem o Espírito Santo que é o capacitador, ela tem o Senhor que disse que vai com ela, e do que é que ela mais precisa? Ela precisa dispor a sua vida. Nós precisamos dispor a nossa vida para realizar a obra do Senhor. Por isso, essa igreja, meus irmãos, em último lugar, ela é uma igreja missionária. Observe que o texto aponta para o impacto missionário produzido por esta igreja. Pois essa igreja, a igreja de Antioquia, ela faz o que a igreja de Jerusalém não fez. Mesmo a nossa irmã tendo lido o texto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Estava se referindo à igreja de Jerusalém. Mas se você ler todo o livro de Atos, você vai ver de que a igreja de Jerusalém não fez aquilo que a igreja de Antioquia fez. A igreja de Antioquia começou, meus irmãos, avançando de maneira extraordinária. Basta você ler o capítulo 13 até o capítulo de número 28 do livro de Atos, e você vai ver. A igreja de Antioquia, ela produziu 3 grandes impactos na esfera missionária. Se não vejamos, essa igreja, meus irmãos, ela era uma igreja interracial. Observe o texto aí, no verso de número 1, que o texto fala de um certo Níger. Níger era um negro de compleição escura, talvez de uma comunidade judaica na África, que estava em pleno exercício ministerial. Essa igreja estava quebrando barreiras étnicas. Ela estava possibilitando a convergência de diferentes padrões culturais, uma igreja aberta à miscigenação, que consistia na mistura de raças, de povos, de diferentes etnias. Era uma igreja interracial, mas também essa era uma igreja capaz de adentrar círculos sociais fechados e conquistar pessoas importantes da sociedade. Olha comigo o verso ainda de número 1,
Entre os líderes da igreja encontramos Manaém. Quem era Manaém? Manaém era irmão de criação de Herodes Antipas. Essa igreja não apenas possui a capacidade de penetrar as camadas sociais, mas sobretudo de manter estas classes juntas em um espaço comum, num exercício fraterno de comunhão em Cristo Jesus. Mas essa igreja, meus irmãos, ela era uma igreja capaz de integrar a evangelização nativa, local e missões transculturais. Ela não restringia o seu trabalho de evangelização apenas à geografia onde ela estava inserida. Em obediência ao legado divino, ela assumia a responsabilidade da evangelização de outros povos. De sorte que a mesma saiu do contexto da Síria. Se você ler o livro de Atos, você vai ver que ela penetrou na Grécia, em Chipre, movida pelo amor de Deus e a obediência à ordem divina de pregar o Evangelho a toda criatura. Essa igreja, meus irmãos, ela se tornou também uma patrocinadora da obra missionária. Ela fazia a obra missionária. A sua visão da obra missionária não era uma visão reducionista. Vamos alcançar a Paraíba, vamos alcançar Campina Grande, mas vamos para o México, vamos para a Malásia, vamos para o continente asiático, vamos para a África, vamos para onde o vento do Espírito nos levar, porque, meus irmãos, Deus está levantando uma igreja comprometida com a pregação do Evangelho para atrair os seus eleitos. Portanto, diante desta breve análise da igreja de Antioquia e a igreja dos nossos dias, nós entendemos que a única maneira da igreja impactar o contexto aonde ela está inserida no mundo é com presença, é com qualidade, é cumprindo a sua missão, visando a glória de Deus, a reedificação do corpo de Cristo e a salvação de pecadores arrependidos. Portanto, a você que pertence a essa igreja, você que é da liderança, você que é membro, ou você que é congregado, meu querido, cresça em maturidade, seja um instrumento de unidade, seja um exemplo de vitalidade, seja uma testemunha do Evangelho de Cristo. Mas eu quero me dirigir para você que talvez está aqui entre nós, não é evangélico, você que nos acompanha nessa transmissão, se deixe alcançar pela mensagem do Evangelho. Tome a firme decisão de seguir a Jesus, porque quem quiser salvar a sua vida, deverá perdê-la por amor dele. E aquele que perde a sua vida por amor dele, haverá de achá-la. Portanto, que você nesta noite possa sair daqui, tendo um encontro pessoal e verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. Que você possa sair aqui desta noite, você também, irmão, irmã em Cristo Jesus, com o seu coração disposto para testemunhar acerca de Cristo, para colocar os teus dons, os teus talentos à disposição do Evangelho, da igreja, do reino de Deus. Certamente o Senhor vai usar a tua vida poderosamente. E certamente você vai estar glorificando a Deus através da disposição do teu coração. Porque missões, meus irmãos, é uma questão de obediência, como nós temos trabalhado aqui
desde o dia de ontem. Missão envolve compaixão dos nossos corações. A missão, meus irmãos, envolve nós termos a compreensão de que Deus nos colocou num determinado lugar, de que Deus tem nos equipado com os dons e talentos, mas de que Deus exige de nós que consagremos a nossa vida, que estejamos com a nossa voz, com os nossos ouvidos atentos à voz do Espírito Santo de Deus, e que não paremos de avançar na obra do Senhor, naquilo para a qual Ele nos tem assim chamado. Que a igreja de Antioquia seja um exemplo para nós, igreja do Senhor Jesus, e que o nome dele possa ser glorificado aqui nesta noite. Eu queria saber se entre nós aqui há alguém que não é evangélico, que veio, ouviu os belos cânticos que nós já ouvimos aqui neste lugar, que pôde ver esta bela apresentação de que Deus tem interesse de alcançar as nações, de alcançar os corações. Eu quero dizer que o teu coração é um campo missionário que o Senhor deseja alcançar nesta noite. E se você não é crente no Senhor Jesus, não fez uma pública confissão da tua fé por Jesus, não saia desta noite daqui deste templo sem fazer isso. Não saia daqui. Talvez você não tenha mais oportunidades. Se tiver alguém entre nós aqui, dê um sinal com as suas mãos. Eu quero orar por você, eu quero colocar a sua vida diante do Senhor. Talvez alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e que veio aqui nesta noite, ouviu a palavra do Senhor, Deus dá a oportunidade para você reconciliar-se com Ele. Se há alguém aqui, eu quero orar por você, quero colocar a sua vida diante do Senhor. Dê um sinal com as suas mãos. Mas eu gostaria também de orar aqui por você que tem dons, tem talentos que Deus tem levantado aqui neste lugar, e para que Deus possa capacitar você para você realizar a obra do Senhor aqui nessa cidade, ou seja, para onde Deus o levar você. Abaixe a sua cabeça nesse momento. Vamos ter uma palavra de oração. Ó Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor, nesta noite tão preciosa que o Senhor nos proporcionou. Estamos aqui na Tua casa, podendo louvar o Teu santo nome, entendendo de que a adoração é o combustível para as missões. Por isso, Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor nesta hora. Senhor, perdoa-nos pela nossa apatia, muitas vezes, a nossa melancolia, nosso marasmo. Perdoa-nos, ó Deus, quando não temos sido eficientes na obra de testemunhar acerca do Senhor Jesus. Senhor, nos ajude, Senhor. Senhor, nos dê intrepidez, nos dê ousadia. Senhor, trabalhe na timidez daqueles que se consideram tímidos para falar do Senhor Jesus Cristo. Aqui está alguém que era extremamente tímido, mas que hoje proclama o Evangelho da graça do Senhor. Por isso, Senhor, levanta homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, no poder do Teu Espírito Santo, para com ousadia levar a mensagem do Teu Evangelho, lá, Senhor, na faculdade, no consultório, no seu lar, dos vizinhos, nos momentos de lazer, nos momentos sociais. Que o Senhor, Deus, permita que sejamos uma igreja com presença e com qualidade, uma igreja sensível à voz do Teu Espírito Santo,
Continua, Senhor, abençoando os pastores desta igreja. Continua abençoando os oficiais dessa igreja. Continua, Senhor, guiando e direcionando os líderes de departamento desta igreja, Senhor. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, sopre, mova, Senhor, vidas, corações, e a cada dia torne essa igreja laboriosa, firme, intérpreta, cheia do Teu Espírito e cheia da Tua palavra, Senhor, para anunciar as mensagens, a mensagem daquele que nos tirou das trevas para o reino do Filho do Seu amor. Ó Deus, abençoa o DEMIG desta igreja, todos os cooperadores, todos os obreiros. Suplicamos, ó Deus, por todas as congregações, os campos missionários, inclusive aqueles, Senhor, que estão nos pensamentos e nas orações dessa igreja. Que o Senhor guie, que o Senhor direciona, que o Senhor abra a porta à palavra, para que com ousadia, Senhor, possamos anunciar a Tua palavra, meu Deus. Ó Deus, supra cada dia as necessidades do trabalho missionário desta igreja, Senhor. Tenhamos corações generosos para ofertar para a Tua obra. Essa é a oração, Senhor, que Te fazemos agradecidos nesta noite. No nome de Jesus, o Teu Filho, a quem oramos.